Salve, rapaziada. Esse aqui é o Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos meus canais favoritos da internet. E hoje vai ser a terceira ou quarta vez que eu reajo a este grande homem do Rio de Janeiro, o Espectro Racional. E como é que o canal dele veio parar aqui na minha timeline? Cara, eu uso o canal do Espectro Racional e também do Projeto Conselho para me aproximar da realidade do jovem brasileiro, do meu público-alvo. Eu moro num castelo, numa torre, e às vezes o que eu falo no microfone não conecta bem com o povo porque eu moro no castelo. Então eu faço um exercício diário de escutar certas pessoas que estão mais perto da realidade do brasileiro do que eu. E eu tiro certas conclusões em cima deles. E o vídeo do Espectro Racional que eu vou reagir hoje é o conselho que os homens da minha família jamais me deram sobre mulher e dinheiro. Quero pedir para você se inscrever nesse canal, dar o like aqui e vamos para o vídeo. Eu tô a menos, cara, de 3 semanas de fazer 33 anos de idade. E eu sempre gosto, cara, de tempos em tempos, vir pro meu canal, desde que eu comecei a gravar, e fazer essas reflexões sobre as mudanças da minha vida, porque eu acredito também que vai mexer também, cara, na percepção da vida dos senhores. Porque muitos de vocês, assim como eu, também estão passando por uma mudança na vida, né? Vocês aí que de repente começaram a plantar uma sementinha lá atrás, nos últimos 5 anos da vida de vocês, e que de repente hoje estão começando a ver, né, os ares mudando na vida de vocês. Pois é, cara, eu plantei essa sementinha há alguns anos atrás, e hoje venho regando pra ver crescer e crescer mais ainda essa árvore da prosperidade, né, na minha vida. Simplesmente, cara, sorria e acene aos céus. A tua vida tá mudando, cara. Eu vou fazer 33 anos, quem diria? Cheguei aqui sem nunca ter casado, sem nunca ter, obviamente também, por consequência, me divorciado, não tive filhos, pelo menos ainda. E, irmão, já passei por poucas e boas nessa vida, mas certamente algumas coisas que eu aprendi, eu queria muito que jogar nesse vídeo, que fizeram muito a minha vida mudar, sobretudo na minha mentalidade, cara, no que diz respeito a como me importar diante dos relacionamentos e como me importar como homem diante das dificuldades que eu vivi, né, cara? Vamos lá. Quando eu era moleque, eu vivi cercado num ambiente muito, muito feminino. Isso aí muitos de vocês provavelmente já sabem. Ó, viu? Ambiente muito feminino é que ele foi criado pela avó, pela mãe, pela tia e o pai não tava ali. Tá ligado? E a referência masculina é um tio distante ou um primo. Um irmão mais velho já ajuda. Mas como ele tá falando aí do ambiente dele feminino, realmente deixa as coisas 5, 10 vezes mais difíceis para o homem. E isso é estatística, tá? Se você não teve um pai dentro de casa, o seu caminho para o sucesso é 5, 10 vezes mais difícil. Fizeram um estudo para tentar explicar sucesso nas pessoas. A maior variável de todas não era nem a altura, nem QI, nem a localização, era a presença de um pai dentro de casa na hora do jantar. Já sabem, mas quando eu tava na minha adolescência, eu tive sim algumas figuras masculinas na minha vida, né, irmão? 2 primos que eu tinha namoraram muito cedo, por consequência, até mesmo por uma questão de hábitos da época, né? Não se conversava muito em casa, mães e pais, sobre sexualidade com os filhos, e também não se tinha isso conversado abertamente nos colégios, né? De forma que deveria ser feito. Eles foram pais muito jovens. E o discurso que eu mais ouvia deles, basicamente naquela época, era: pô, cadê? Eu nunca esqueço, cara, o meu primo, um dos meus primos mais velhos que eu tenho, né? Uma vez conversando comigo, porra, cara, você tem que quebrar essas minas aí, cara. Rio de Quebrar essas Janeiro. minas, sabe? De levar, arrastar e traçar, né? Porra. Cara, Rio de Janeiro é isso, cara. Rio de Janeiro é isso. Se você não tá correndo atrás de mulher, não tá comendo gente, você é uma vergonha pra sua família. Pelo menos o Rio de Janeiro que eu vivi, ele viveu também. Talvez hoje tenha esse negócio aí da família da igreja, mas essa época aí, ele é suburbano, e eu também. Cara, você dentro de casa e nos amigos da rua, escuta a mesma coisa, cara. Rio de Janeiro é foda. E, cara, quebrar no sentido de, Cara, sabe, Rio de de Janeiro é a levar, cidade mais arrastar e traçar, né? promíscua do Porra, um mundo. monte de menina aí, tá, porra, você tá moscando. Ele não falou com essas palavras de moscando, né? Mas ele falou algo nesse sentido aí. Eu me recordo que naquela época eu senti um certo incômodo, assim, na natureza, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, eu não sou esse tipo de sujeito, mano. Eu não sou esse tipo de cara. Só que, ao mesmo tempo, também, ele nunca conversou comigo sobre postura masculina. Eu acho que na minha família nunca teve esse tipo de conversa de pai pra filho, né, irmão? Nunca foi passado, né? Nunca teve aquele rito de passagem do homem conversar seriamente com o moleque sobre natureza feminina, sobre como o homem deveria se portar, ser um homem de respeito perante as mulheres e perante a sociedade. Só se conversava acerca de comer mulher. E por ter esse background, ter tido uma ausência paterna e mesmo que eu tivesse, talvez também não ter tido a chance de ter uma ausência paterna inteligente em termos de masculinidade, eu cresci um cara completamente, irmão, sabe, idealizador, né, do relacionamento. E ó, eu não ouvi esse vídeo ainda, mas ele vai dizer assim, cara, eu só virei a chave agora com 33 anos, 32 anos. Porque, mano, a vida acabou sendo o pai dele, entendeu? Quando você tem o pai, você tem o guia ali. Você não teve o pai, você apanha da vida e aí depois a vida é o seu guia. A diferença disso é 10 anos. Talvez 15 anos. Entendeu? 15 anos de progresso poderiam ter substituídos por um pai ali.
direcionando ele para o caminho certo. Vamos escutar o vídeo, eu não vi esse vídeo ainda não. Relacionamento, de achar que o relacionamento era uma coisa completamente lúdica, que o homem deveria amar a mulher incondicionalmente e para poder estar com ela, merecer, né, a sua honraria de me dar a sua presença, eu deveria ser aquele cara literalmente quase que um capacho. É claro que eu sempre tive uma autoestima, não autoestima em termos de aparência, mas um certo senso de amor próprio que nunca me permitiu me fazer de capacho para uma mulher, né? Mas eu já passei sim, cara, por algumas situações e que como isso atrasou minha vida. A primeira coisa que eu queria muito ter aprendido, cara, quando eu era moleque, era simplesmente que você não pode, de forma alguma, se dar ao luxo de viver a sua vida moscando e pensando em mulher. Vocês acreditariam se eu contasse pra vocês que eu passei, cara, mais de uma década apaixonadíssimo por uma menina que estudou comigo no primeiro ano do ensino médio, e que isso basicamente me distraiu tanto, mas distraiu tanto, que eu lembro que naquela época eu olhava pros meus arredores e qualquer coisa que me afastasse da realidade onde aquela menina habitasse, eu tava descartando. Então, obviamente, isso me distraiu desde cedo, de repente, Calma aí, focar ele na era carreira, apaixonado, mas ele focar não em virou estudar, conhecer uma namorada, tipo, era profissão. um Eu amor basicamente, cara, vivi platônico, a é minha isso? adolescência e começo da minha juventude de uma forma Que muito, isso, muito cara? passiva, cara, na minha própria vida. A gota d'água pra mim. Não, ó, eu tenho uma história parecida com a minha ex, mas, porra, era minha ex. Ela perdeu a virgindade pra mim, eu ia casar com ela. Era minha ex. E não demorou 10 anos, demorou uns 3, 4, talvez 8. Tô zoando. Mas assim, uns 2, 3 anos, sim. Não 10. E ele não empurrou nessa mina. Qual é o aspecto racional? Sei lá seu nome. Qual é a cara? Profissão. Eu basicamente, cara, vivi a minha adolescência e começo da minha juventude de uma forma muito, muito passiva, cara, na minha própria vida. A gota d'água pra mim, e essa gota d'água, ela já veio um pouco mais tarde. Deu cu? Você viveu a sua adolescência de uma forma passiva. Tardiamente, né, nos últimos 5 anos da minha vida. Eu já contei essa história tantas vezes no canal, É que eu em não vi vídeo, essas live, que, histórias, sinceramente, mano. cara, eu fico até cansado. Mas é bom sempre lembrar disso, irmão. Foi quando eu terminei o meu último relacionamento. Já contei essa história várias vezes, novamente. Desempregado, completamente desestruturado financeira e emocionalmente. Lembro que essa ex-namorada, pouco tempo depois, já estava em outro relacionamento e o atual dela na época trabalhava num conceituadíssimo estúdio numa cidade vizinha e tinha um estúdio próprio. E também morava sozinho, ou seja, era um cara completamente, irmão, muito mais avançado na vida do que eu estava até aquela altura do campeonato. E aquilo me fez me sentir, irmão, sinceramente, o cara mais sem valor que eu podia me sentir, né? Opa, pai ausente também, cara. Porque o seu pai, ele te educa desde o início que a vida é uma competição do caralho. Se você não tá aqui, ó, atirando pra frente, alguém vai atirar em você ou vai roubar a sua princesa do Mario. Nesse caso aqui, ó, não competiu. E aí, quando você compete e você perde pra um cara melhor que você fala assim, ó, perdi, justo. Tem uma história aí no meu blog aí de 2016. Não, a história de 2016, que é como eu deixei de ser vagabundo. A mulher de 2014. Eu tava de rolo com uma mulher, o que eu só comi uma vez, mas eu falava com ela várias vezes, gostava muito dela. Ela me deu um perdido, assim, aí uns 2 dias. No terceiro dia eu tava namorando com um cara do IME. Eu tava desempregado, o moleque era do IME, porra, muito inteligente, e no IME você ganhava 7 mil reais por mês pra estudar no IME. E eu não ganhava nada. Isso em 2014. E eles estão casados até hoje. Então, essa daí eu não fiquei triste, abismado, não. Eu, tipo, como um bom competidor, eu entendi, cara, perdi dentro das 4 linhas, perdi na bola, tá ligado? Então, você, o espectro cinza, você perdeu na bola, cara. O cara era mais pica que você. Justo, vira a página e vamos pra próxima pra você ser o pica. E você tá fazendo isso. Seu canal, cara, vou analisar o canal do Espectro Racional aqui. Espectro Racional. Ele tem 132 mil views. Vamos pegar uma média aqui de vídeos dele. Cada vídeo dele vai dar aí. Vamos dar uma média de 10 mil views por vídeo. Não, tem vídeo com 70 mil aqui. Cara, vamos subir essa média aí então pra... Porque tem os outliers, né? Então vamos subir essa média aí pra 15. 15 mil views por dia dá... Dá $15. Com um de $15. $15 vezes 6, 5 e pouco, mas estava 6 antes... R$90 por dia. R$90 por dia vezes 30, uns 3 mil reais, que dá tipo 2 salários mínimos. Ele ganha mais que isso, porque ele tem patrocínio ali. Vamos arredondar para... Esse cara aí deve ganhar uns 5 a 7 mil reais por mês no YouTube. Ok? 5, 7 mil reais por mês no YouTube.
Pra um cara que tava desempregado e ganhava salário mínimo até bem pouco tempo, tá bom pra caralho, mano. É uma evolução. E ele é muito consistente nos vídeos e nas análises dele. Um excelente sociólogo. Universo que tava ao redor da minha vida, né? Construído ao longo de 7 anos de relacionamento, e de repente ela tava com um cara que tinha uma vida muito mais estável do que a minha, que podia prover aquilo que eu não podia. Isso pra um homem que tem orgulho próprio, irmão, é um tiro na cara, entendeu? E também, sobretudo, ter me envolvido com uma mina de personalidade muito duvidosa logo em seguida. Aqui não tirando, obviamente, o peso das minhas ações e a minha resposta nisso tudo, tá? Só que, cara, você nunca deve simplesmente colocar na sua vida a perspectiva de ter outra mulher quando você sai de um relacionamento. O que você tem que fazer é se trancar, irmão. Se curar emocionalmente, sobretudo, irmão. Se você estiver na situação que eu tava, simplesmente esquecer tudo e focar em mudar a sua vida financeira, em ir atrás de um meio de sustento. Eu fui atrás, entendeu? Fui atrás sim, fui trabalhar com meu tio, o meu falecido tio, que descansa em paz, durante quase 2 anos completos. Eu chegou a completar 2 anos, eu não lembro. E, cara, eu me recordo que nesse período eu me transformei num zumbi emocional. Tava Como naquela assim? época tendo uma acentuação bem grande da minha calvície na época. Vocês sabem que eu fiz transplante capilar, autoestima completamente no chão. Pra piorar, o emprego que me apareceu na época que eu fui com meu tio, né? Esse emprego eu trabalhava entregando pães, então vamos lá. 30 anos nas costas, quase, eu tava com 29 já pra completar 30 anos. Não tinha, irmão, aonde cair morto, morando com os pais. Tava muito mais magro, porque eu tava trabalhando bastante na rua, não tinha tempo quase pra comer, quem dirá treinar. Então eu tava literalmente, mano, assim, eu não diria que tava no fundo do poço, porque eu não fui parar na rua, né? Não fui parar numa situação degradante. Tinha um emprego ali que bem ou mal pagava pelo menos o bastante pra me sustentar, de certa forma. E, cara, comecei o meu canal de YouTube. Mas pensa, irmão, no fundo do poço emocional que eu me sentia. Ficando Caralho, careca, magrinho. magro, barbudo, Careca. tava. Eu vou até se eu acho algumas fotos aí pra ir colocando de slide pra vocês. E pensando assim, caraca, maluco, tudo que eu queria era poder morar sozinho, cara, poder estruturar minha vida, ter uma rotina tranquila, flexível. E eventualmente, de repente, ter um relacionamento, entendeu? Me sentir com mais valor, esquecer essa mina que eu me envolvi depois do meu término, que só jogou a minha autoestima ainda mais no buraco, poder superar o fato de que basicamente eu tive um relacionamento e a minha ex hoje já tá com um cara que tem uma vida muito melhor do que a minha. E seguir em frente, cara, deixar tudo isso pra trás. Irmão, eu vou te falar, isso foi muito sofrível, cara. Isso foi sofrível, isso foi demorado pra caraca. Mas, irmão, a internet simplesmente foi a luz no fim do túnel que eu precisava, irmão. Pensa você perdido num túnel tudo preto. Cara, o negócio mais fácil de se abrir hoje em dia é isso, cara. Abre a câmera do seu celular e fala pra uma câmera. É isso. Não vai custar nada, porque todo mundo tem celular hoje em dia, não vai custar nada. Um tripé, cara, tem dia que eu tô aqui, eu não uso nem tripé. Eu coloco um livro em cima do outro, aí depois um livro assim em pé, aí eu coloco o celular ali encostado e pronto. É isso. E aí você, no início, não ganha nada, aí depois você ganha 50 centavos por vídeo. E aí você vai sabendo o que o seu público quer e vai crescendo igual esse camarada cresceu, mano. O canal dele tem 132 mil views, inclusive um grande sociólogo multimilionário que assiste ele todo dia, porra. Vê só uma janelinha no fundo que você nem sabe se você consegue passar. Isso era eu lá em 2021. 2023 também foi o ano que sacramentou, irmão, a minha liberdade profissional, por assim dizer. Porque foi na época que eu comecei a ficar só com a internet, já não trampava mais com meu tio, já não tava mais na rua, mas falar, irmão, isso me ensinou tanto, mais tanto. Humildade, aguentar a pressão da vida. O que é de fato a cobrança em cima do homem de você fechar a boca, trabalhar, aguentar calado, o BO de trampar na rua, chuva, sol. É isso. Fechar a boca, trabalhar e aguentar o BO de ser homem. É isso mesmo. Certíssimo. Aguentando gente estressada nos lugares, às vezes até mesmo aguentando algum grau de desrespeito que você acaba tendo que engolir mosca quando você trabalha em emprego enfim, subemprego, né, irmão? E quando eu paro pra... Ó, você, não é só subemprego não, emprego top também, cara. Abre qualquer caixa de comentários de vídeo meu. Olha as atrocidades que as pessoas falam, o nível de racismo das pessoas. Tá ligado? Até esse vídeo aqui que estamos com 13 minutos, certeza que no primeiro minuto falaram, não, quarto de hotel aí, o faxineiro... Ou você foi limpar a janela e aproveitou para gravar um vídeo no quarto do patrão. Para olhar hoje em dia, 2025, já fechando aí quase o 3º ano que eu trabalho só com internet. Hoje em dia, morando sozinho, tô aqui no meu próprio quarto, entendeu? No meu próprio AP. Ó, o maluco tá com 3º ano com um canal de 100 e poucos mil, ganhando uns 7 mil reais, talvez até 10, né? Porque eu não sei quanto ele ganha de patrocínio ali, que ele faz o patrocínio dele ali de vez em quando. Cara, que faculdade você estuda 3 anos... e ganha 10 mil reais no 3º ano? Nenhuma, cara. Eu realmente acredito nesse modelo de negócio de YouTube. E tem o link aqui do treinamento Milionário com o YouTube aqui embaixo. Pra, tipo, ao invés de você demorar 3 anos igual ele demorou ali, você demora 1 ou 6 meses. Ou, na verdade, esse curso aí, ele é mais centrado para as pessoas que já têm um CNPJ e querem transformar o YouTube numa máquina de leads, de captar gente para a sua empresa. Ou para pessoas que já são top em alguma coisa, para ela ser mais top ainda, ser mais respeitada naquele setor e cobrar mais caro, dar palestra, os caralho a 4 precisa de um canal de YouTube. Profissional liberal precisa de um canal de YouTube. E dono de CNPJ também. E se você quiser aí galgar uma carreira igual esse camarada galgou, também tem informação para isso.
no meu próprio AP. Não é meu, tipo assim, meu comprado, né? Eu alugo, entendeu? Mas podendo usufruir de uma vida em que eu. Olha aqui, né? Eu gravando pra vocês, tá aqui na minha frente tem uma janela. Daqui a pouco eu vou pra academia aqui pertinho. Tem um mercado que fica aqui, porra, 4 minutos de distância. Ponto de ônibus a 1 minuto e meio de distância. Uber entra aqui tranquilamente, já não tem mais aquele problema de morar sabe, num ponto em que o Uber não vai. Independente do horário da noite você vai pegar, você pode pegar o Uber tranquilo e ir pra casa. Qualidade de vida melhorou significativamente. Ó, e esse maluco aqui, ele investiu nele, cara. Olha o setup dele ali, ó. Tem um microfonezinho, tem uma webcam, tem uma maquininha ali que deve ser um PC gamer com um monitorzão. E ele tá filmando de uma outra câmera. Então ele tem a câmera do celular que tá na mão dele, a câmera da webcam e a outra câmera que tá na mão dele. Então ele foi crescendo nesse bagulho de YouTube e foi investindo nele mesmo. Do jeito dele. Mas você vê que os vídeos dele, quando ele faz react, tem um fundo legal. Então ele aprendeu OBS. Ele aprendeu a tirar a imagem dele do fundo, que parece que ele tá num estúdio legalzão, mas é chroma key, mas parece que ele tá num estúdio foda. Esse moleque é bom, mano. Apesar de ser perto do lugar problemático que eu morava. O áudio mensalmente já também é de há mais de um ano, qualidade. fácil. A grana que eu sonhava em ganhar quando eu tava naquele subemprego, irmão. É uma das coisas mais bizarras, assim, que a gente pode experimentar, né? De mudança na vida. Eu nunca esqueço, cara. Eu fazendo contas, assim, no telefone celular, de quanto eu precisaria pra poder viver por mês. O salário que eu sonhava na minha cabeça lá em 2021. E hoje em dia, não só ter alcançado, mas também passado esse salário. E poder olhar pra trás e agradecer. Não só as desilusões que eu tive, mas também aos traumas que eu tive. E é só o começo, meu camarada. Mas uma das coisas que eu queria deixar de mensagem pra vocês, meus caras, aqui no final desse vídeo é o seguinte, cara, que sejam firmes, cara. Sim, essa é a mensagem, sejam firmes. Quando se trata da questão de relacionamentos, cara, você precisa ser um cara muito mais firme e frio emocionalmente. Eu não falo você ser indiferente ao... Opa! Isso aí, em outras palavras, é aquele conceito que eu joguei aí. Você só pode casar depois de ter comido 50 mulheres. Por quê? Porque comer 50 mulheres sem pagar te deixa frio, calculista e te faz enxergar qualquer red flag que o cara que não comeu ninguém não enxerga. Ele fica emocionado ali e acaba entrando numa furada que um cara mais experiente não entraria. Vou voltar aqui, vamos ver a situação dele, né? Mas isso é muito foda que ele falou ali. Porque eles me falaram frio muito... e calculista. Mas uma das coisas que eu queria deixar de mensagem pra vocês, meus caras, aqui no final desse vídeo é o seguinte, cara, que sejam firmes, cara. Sim, essa é a mensagem, sejam firmes. Quando se trata da questão de relacionamentos, cara, você precisa ser um cara muito mais firme e frio emocionalmente. Eu não falo você ser indiferente aos sentimentos da pessoa com quem você está se relacionando, mas ser um cara muito mais frio. Eu literalmente, cara, cortei total o contato. Frio, pé no chão, calculista, e você só consegue isso através de experiência. É exatamente por isso que eu sou grande partidário de um relacionamento com um homem 10 anos mais velho que a mulher. Quer casar? Eu hoje, ó, eu com 35, a mulher vai ter no máximo 25 anos pra casar comigo. Entendeu? Ele com 33, a mulher que ele vai arrumar pra vida dele vai ter 23 anos. Frio e calculista. Ela com pouca experiência e quilometragem e ele vivido, calejado. Com toda e qualquer menina que me gerava gatilho ou que me fazia, de certa forma, me sentir sofrível ou miserável nessa vida, entendeu? Também acho que foram válidas as diversas experiências que eu tive, cara, com meninas ao longo desse tempo, nesse meu pós-término e tudo mais. Eu acho que a melhor forma do cara literalmente aniquilar o Betinha que mora dentro dele é simplesmente ele constatar que nenhuma mulher é insubstituível, que nenhuma mulher é especial demais que vale a pena o seu sofrimento. Entendeu? E você só contesta isso comendo muita gente, me desculpa. Me desculpa vocês aí, conservadorzão, religiosozão, que vão me chamar de satanistas, caralho. É a realidade do homem brasileiro. Entendeu? E, cara, isso só foi possível na minha vida graças ao foco que eu tive. Cara, sério, todos os moleques jovens tinham que focar 100% em construir o próprio futuro, irmão. Você realmente acha que o cara que teve lábia para comer 50 mulheres, ele não é focado, disciplinado? Claro que é, cara. Porque o cara que come 50 mulheres no papo, sem pagar, ele deu certo em alguma coisa na vida. Senão as mulheres não teriam dito sim. Não é? E pra dar certo em alguma coisa na vida, pra comer 50 mulheres, você tem que ser disciplinado, tem que ter seu dinheiro, tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Tem que ser frio, tem que ser calculista mesmo. Porque existe um equilíbrio, você não pode viver só o futuro em detrimento do presente e nem vice-versa. É um equilíbrio, você tem que estar plantando as suas sementes hoje. E aqui eu falo de você, por exemplo, começar um negócio na internet, ou então de repente estudar para um concurso que vai sair no ano que vem, que sabe? Começar num subemprego para você levantar dinheiro para fazer um curso numa área industrial ou numa área de serviços aí que você pode prestar diversos, entendeu, irmão? E passar um tempo juntando dinheiro para você começar o seu próprio negócio paralelo ao seu trabalho. Ou até mesmo se estruturar para largar esse trabalho e eventualmente você empreender o seu próprio negócio. Sem entrar no mérito se empreender é fácil ou não no Brasil, tá? O que não é fácil é você ser CLT descarregando caminhão ou entregando pão na rua que não já fiz nessa vida, entregando móvel. Fácil, empreender é ficha, entendeu? Perto de você ficar... Gravar, isso mesmo, ele falou certo. Ficar entregando, enfim, pra gente... Mano, gravar vídeo no YouTube é muito fácil comparado a esse daí, cara. E olha ele aí, cara, ele grava um vídeo por dia. Um vídeo de
12 minutos por dia. Tudo bem que ele teve o tempo de roteirizar esse vídeo na cabeça dele, mas bota aí mais 1 hora e 12 minutos de trabalho pra ganhar 7 mil reais por mês. Ou 5. O mínimo que esse cara ganha aí é 5. Mínimo. Porra. São 3 salários mínimos, mais que isso. Mal-humorada. Então, irmão, se essa é a sua situação atual, tá no divórcio que você passou recentemente, tá sem dinheiro, tá pagando pensão, ou se você, sobretudo, é jovem, perdeu aí um relacionamento, perdeu não, né? Você se livrou dele ou teve de deixar ele ir embora da sua vida porque não acrescentava mais, ou ela te chutou, não importa, cara, qual foi a definição do seu término. Esquece mulher, entendeu? Esquece mulher. Nenhuma delas é especial bastante que vale o seu sofrimento. Trace um pequeno plano, irmão. Se envolve em algum projeto pro seu futuro. Alguns desses que eu falei aqui anteriormente, ou algum que você julgue ser o ideal na sua vida. Mas casse um plano e siga o arrisco, irmão. Cara, quando eu terminei com essa mulher que eu ia casar, eu realmente esqueci mulher por... Ó, terminei em final de 2015. 16 eu comi 3 mulheres o ano todo. 17, sei lá, 4. Aí 18 sim, mas sim. 15. Cara, foram 2 anos só focados assim, ó. Eu realmente esqueci mulher. As poucas mulheres que eu comi esse ano eram repetidas. Mas eu não tava atacando, não tava saindo, eu tava focado no meu negócio dar certo. O ano de 2016, eu escrevi 4 livros. 4 livros em um ano. Eu estava focado em fazer meu negócio de infoproduto dar certo. E naquela época eu achava que o meu infoproduto era ser escritor, livrista. Casse um plano e siga o arrisco, irmão. E, cara, trabalhe a sua aparência, a sua autoestima, no que você puder. Seja você treinando, saindo com os amigos à noite, só pra rapaziada, sem pensar em mulher. Em certas ocasiões, você conhecer uma menina bacana, sai com ela, vai se divertir, sempre sair namoro, entendeu? Essas questões todas. E, cara, vá focar na sua vida. E quando você começa a estruturar a sua vida, irmão, você vai ver a mágica acontecendo, cara. Você vai ver a mágica acontecendo, onde você... A minha mágica aconteceu em 2018. Eu estruturei minha vida. Segunda metade de 15, que o meu relacionamento já tava indo pro ralo. 16 e 17. 2 anos e meio só aqui, ó. Focadaço. Com shape bom. Eu só fazia exercício e trabalhava e me alimentava bem. Não socializava, não bebia, era só aqui, ó. 2 anos e meio de foco pro meu estouro chegar ali no ano de... Na segunda metade de 2018. Então foram 3 anos de foco. Porque o meu bagulho só foi virar no meio do ano, na Copa em 2018. 3 anos de foco, ó. Pá, com pouquíssima recompensa. Cara, que vídeo bom ser do muito mais desapegado emocionalmente, estável emocionalmente, e você vai ver a sua vida começar a entrar no estilo, você ter tudo no lugar, morar sozinho, ter suas coisas, seus... Sigam esse camarada aí, rapaziada. Espectro Racional. Vou botar o YouTube dele aqui embaixo. Tudo no seu cantinho, tudo no seu devido lugar. Você vai começar sim a enxergar mulheres se aproximando de você, e você vai perceber que nada disso é especial. E aí, é nesse ponto especificamente que você começa a entender como funciona e o que é a vida de um homem que tá acima da média. Esse aqui é o meu recado, meus caros. Daqui a pouco tempo eu faço aí 33 anos, volto aqui pra comemorar com vocês. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um toquinho e o nosso Eterno Pai da Vinicius. Boa, mano. Parabéns aí pelo seu vídeo. Quero saber o que você achou aí, rapaziada. Tamo junto, é só o começo.